A próxima palestrante é a doutora Fernanda Thomas, fisioterapeuta do Hospital Sara Kubitschek, multiplicador e licenciado do Grupo CIF Brasil e integrante da Associação Internacional de Especialistas e Pesquisadores em Funcionalidade e CIF. Compartilhar, então, a minha tela, e aí vocês veem se vocês estão conseguindo ver, tá certo? Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, dá para ver sua tela, sim. Está certo? Então, tá bom, deixa eu entrar aqui. Então, boa tarde, né? Como ela apresentou muito apropriadamente, meu nome é Fernanda Tomás, eu sou fisioterapeuta, também sou especialista em traumatologia, arte, educação e saúde, também em gestão e saúde, sou multiplicadora do Grupo CIF Brasil, também faço parte da ISEF, que é a Associação de Especialistas e Pesquisadores em Funcionalidade CIF, e trabalho já há 23 anos na rede Sara de Hospitais, na unidade de São Luís. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todos os que me antecederam pela apresentação, né? E gostaria de falar que eu estou com um desafio grande, né? Que é complementar ou trazer uma visão diferente das que foram apresentadas à frente. A minha apresentação, melhor dizendo, a minha apresentação eu vou iniciar a partir dessa pergunta, né? Para que ensinar a CIF para o público em geral? E para discutir um pouco sobre essa pergunta, o primeiro passo será entender quem é esse público em geral. Então, as apresentações que me antecederam mostraram um pouco isso, né? A CIF, ela pode ser utilizada por diferentes profissionais e em diferentes setores, né? Ela é aplicável em vários setores, ela é intersetorial. Então, ela pode ser utilizada por profissionais da saúde, por pesquisadores, por advogados e peritos, por professores, também por legisladores e gestores do serviço das políticas públicas de uma forma geral. Mas qual é o público que eu estou querendo conversar sobre eles com vocês? Eu estou querendo conversar sobre o público em geral. E esse público em geral justamente são os usuários dos serviços de saúde, inclusive incluindo as pessoas com incapacidade. Elas também podem utilizar a CIF e devem. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa apresentação. O que ensinar a CIF? Então, nós já sabemos, já é bem documentado, que a educação em saúde ela é relevante para ampliar, né, a visão do paciente, a compreensão dele sobre a sua própria saúde e para estimular que ele adote comportamentos adequados para a manutenção da sua saúde. A educação de saúde ela é tão relevante que existe, inclusive, a Portaria 2.761 de 2013, que propõe alguns princípios dessa educação em saúde. E o que seria a educação em saúde? Seria um processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa a apropriação temática pela população. Com qual objetivo? Desenvolver competências e habilidades que ajudem o paciente a mudar comportamentos relativos à sua saúde. Sim, a educação em saúde é importante. Agora, por que utilizar a CIF dentro dessa educação em saúde? O primeiro ponto, que está aqui nesse segundo quadrado, seria pela sua base conceitual, que foi bem explorada em outras palestras, mas que sempre é importante a gente rever. Né? A CIF tem como base conceitual o modelo biopsicossocial, ela adota o modelo biopsicossocial.
O modelo biopsicossocial é um modelo abrangente, que incorpora informações tanto da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, quanto da CIF. Então, a CIF, ela vai como já foi descrito, ela é uma classificação e ela vai descrever informações sobre funções e estruturas do corpo, então, deficiências que possam existir nas funções e estruturas do corpo. Ela vai descrever também sobre as atividades e a participação social, podendo descrever limitações que possam estar ocorrendo para as atividades e restrições para a participação. Considerando ainda os fatores ambientais, que podem ser considerados como barreira, ou seja, que dificultam a funcionalidade ou facilitador, sem desconsiderar os fatores pessoais. Entretanto, eles não são codificados, nem pela CIG e nem pela CIF. Então, esse modelo, ele considera todos esses fatores. E a CIF, ela vai contribuir principalmente por quê? Qual que é a informação principal dela? Ela vai contribuir porque ela vai trazer uma informação sobre como está ocorrendo a relação entre o indivíduo com o seu corpo e as suas características, com o ambiente, ou os ambientes onde ele vive. E como isso se reflete na forma como ele faz as suas atividades e participa socialmente. Então, a partir disso, a gente já começa a entender que as alterações no corpo não conseguem explicar totalmente, né, ou ser o único fator que explica as dificuldades que a pessoa vai ter no seu desempenho para as atividades da participação, né? Então, às vezes, pessoas com diagnósticos iguais podem ter desempenhos diferentes, a depender do ambiente onde ele vive. Então, esse modelo biopsicossocial, ele vai contribuir para uma abordagem que explora os aspectos contextuais, ambientais e pessoais, além dos corporais. Então, essa visão da CIP, ela amplia saindo exclusivamente da visão do corpo e trazendo essa visão que incorpora os aspectos ambientais e pessoais, em uma relação multidirecional que vai se apresentar através do desempenho dessa pessoa nas atividades e para a participação. E, a partir disso, nós conseguimos também identificar potenciais de cada paciente e não somente as suas alterações corporais. Além disso, esse modelo biopsicossocial e a CIF, eles contribuem com uma linguagem comum. O que seria essa linguagem comum? Essa linguagem, ela oferece uma descrição da saúde, dos estados relacionados com a saúde, que facilita a comunicação entre os diferentes usuários, como profissionais de saúde e pessoas com incapacidade. Nós vimos aqui vários profissionais, né, que utilizam a CIF, e eles, ao utilizarem a CIF, eles vão compartilhar a mesma forma de descrever, né, e de compreender a saúde e os estados relacionados com a saúde. Então, voltando aqui à nossa imagem anterior, só para a gente refletir um pouco sobre isso, imagina que a CIF ela é aplicada para o público em geral, para os pacientes, inclusive aqueles que vivem em situação de incapacidade. Dentro dessa imagem aqui, quem vocês associariam que seria a pessoa vivendo com incapacidade? Aí eu circulei aqui essa imagem, não porque eu acredite nisso, mas porque muitas pessoas podem pensar que seria essa primeira pessoa. Porque muitas vezes a incapacidade ela é associada com a deficiência. Mas a CIF ela vai trazer uma linguagem para a gente que discerne incapacidade
capacidade de deficiência, e até o professor José Marcelo falou muito apropriadamente sobre isso. Então, a incapacidade, ela está relacionada com a interação desse indivíduo com o ambiente dele. A pessoa pode ter deficiência e não experimentar incapacidade. E a pessoa pode, por outro lado, não apresentar deficiências no corpo, né? E, ao mesmo tempo, experimentar incapacidade. Então, imagine que essa imagem aqui dessa professora, né, que ela tenha, por exemplo, o diagnóstico de fibromialgia. Nós atendemos pacientes com dor crônica e nós observamos, e a literatura também reconhece, que há um elevado nível de incapacidade com pessoas que experimentam dor crônica. E elas, muitas vezes, em um grande número delas, pode ser que nós não encontramos alterações nas suas estruturas e nas suas funções corporais. Isso é importante por quê? Porque a gente precisa trazer para o paciente esses conceitos, né? Começar inicialmente já trazendo, quebrando algumas compreensões que são trazidas de muito tempo, né? E muitas vezes não somente pelos pacientes e seus familiares, mas mesmo alguns profissionais da saúde ainda trazem alguns conceitos, e a CIF ela ajuda para esclarecer esses conceitos e para que esses conceitos sejam utilizados de forma mais Então, essa linguagem comum, né, que diferencia a incapacidade da deficiência, que considera os fatores contextuais e que descreve tanto a funcionalidade quanto a incapacidade. E tudo isso, tanto esse modelo quanto essa linguagem comum, ela vai favorecer uma educação mais significativa, né? Então, quando você, ao avaliar o paciente, a gente viu alguns exemplos aqui durante o dia, né? Que a CIF ela tem sido utilizada na avaliação, no estabelecimento de metas e também na avaliação de resultados. Então, quando você faz essa avaliação que considera não somente os aspectos físicos, mas os aspectos ambientais, você vai conseguir ter uma visão mais ampla desse paciente e você vai conseguir compreender os interesses, as expectativas, as dúvidas, as crenças, as demandas, né? Os locais onde ele vive, as necessidades dele. E junto você vai conseguir que ele também perceba isso. E ao perceber, você vai junto com ele desenvolvendo um aprendizado mais significativo da sua saúde, porque não é uma informação, como se dizia antigamente, uma informação bancária, que você vai depositar a informação do paciente. Essa informação ela vai ser construída, né, a partir das necessidades que você vai detectando dentro da sua avaliação. Isso vai permitir uma alfabetização em saúde, ou seja, vai estimular que o paciente a desenvolver sua capacidade de avaliar, compreender e aplicar essas informações. Então, não adianta nós enchermos esse paciente de informações se ele não tiver uma capacidade de aplicar essas informações nos domínios de promoção da sua saúde e da sua funcionalidade, assim como de prevenção da sua incapacidade. Então, a educação em saúde baseada na CIF e nesse modelo biopsicossocial, ele favorece a alta eficácia, a crença do indivíduo sobre a sua capacidade de realizar com sucesso as suas atividades. Por quê? Porque as propostas elas são baseadas no interesse, na expectativa, nas dúvidas, nas crenças de cada paciente. Elas são individualizadas. E também favorece o automanejo do paciente. Então, o automanejo, ele envolve
uma série de condutas, né, que o paciente vai tomar para manejar os seus sintomas e até mesmo o seu tratamento. Tanto o automanejo, né, quanto o manejo dos sintomas, né, o manejo dos sintomas está dentro do automanejo, eles são mediados por uma equipe de reabilitação, né? E essa equipe profissional, ela vai construir junto com o paciente as metas que são indicadas para o seu caso, que sejam metas específicas para esse paciente, que sejam alcançáveis para esse paciente, considerando também os seus aspectos físicos e os seus diagnósticos, e que sejam realistas. E tudo isso vai alcançar também o autocuidado, né? Acredita-se que o paciente ele vai desenvolver comportamentos de autocuidado, né? Que vão abranger cuidados mais amplos com a saúde, como, por exemplo, fazer uma atividade física, se alimentar de forma adequada. Essa interação do paciente com o profissional, ela ocorre inicialmente no ambiente hospitalar, né? Ou em outros serviços, né, que o paciente possa estar sendo atendido. Mas, na prática, o importante é que o paciente e o profissional estejam estabelecendo juntos metas para os outros ambientes que ele vai frequentar, que seja o ambiente da casa, da escola, né, do trabalho e da comunidade. Em cada um desses ambientes, é importante que o paciente e o profissional eles estejam atentos às barreiras que possam estar presentes nesses ambientes. E juntos estabeleçam medidas para ajudar o paciente a superar essas barreiras, pensando muito na inclusão de facilitadores no ambiente. Então, podem ser utilizados produtos e tecnologias de apoio para as atividades diárias, para a comunicação, para a educação, para o trabalho, para a locomoção, né? E pensando numa visão ainda mais ampla, esse paciente ele deve ser preparado para enfrentar as questões sociais também. Então, ele precisa estar consciente não somente das barreiras sociais, e essas barreiras tanto podem ser físicas, como atitudinais, como sociais, mas ele também tem que conhecer que existem alguns facilitadores, entre os quais os direitos que ele tem, e que a CIF pode ser uma chave para que ele possa ter acesso a alguns desses direitos. Então, reconhecer que a avaliação biopsicossocial pode ser uma chave de acesso para alguns desses direitos. E algumas palestras que nós assistimos hoje, entre as quais a da Laura, né, a do Marcelo Penteado, mostram um pouco isso, né, sobre a avaliação biopsicossocial como uma chave de acesso, às vezes, para que a pessoa possa ocupar uma vaga como portador como uma vaga PCD, que ela tenha uma identidade PCD e alguns outros direitos. Então, a educação do paciente, baseada na CIF, ela é feita para quê? Então, que é a resposta à pergunta inicial. Ela é feita para que o paciente, se apropriando desse novo modelo, né, essa nova forma de enxergar a sua própria saúde, a sua própria funcionalidade, que é o modelo biopsicossocial, ele consiga se transformar como um agente da sua própria saúde, né? Ele consiga desenvolver maior autoeficácia,
maior autocuidado, um estilo de vida mais adequado para ele, porque ele vai ter uma visão mais ampla de si mesmo, que vai além das suas dificuldades físicas e do seu diagnóstico. Ele começa a compreender que existem influências do ambiente sobre a sua funcionalidade e que ele pode atuar também nesse ambiente. Isso contribui também para promover melhora da sua participação social e que ele se perceba também como um agente de transformação social. E, consequentemente, que ele possa contribuir para uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Aí eu queria trazer rapidamente para vocês aqui um exemplo, e é algo que a gente conversa muito com os nossos pacientes. Eu tenho um paciente que ele tem sequela de poliomielite, e aí ele já é atendido há bastante tempo no hospital, né? E sempre, né, esse trabalho relacionado ao paciente como ativo, né, sujeito da sua própria saúde, é algo que é sempre proposto, né, e realizado, e a gente tem desenvolvido e utilizado muito a CIF nesse sentido. E ele contou entre os seus relatos que ele foi uma vez numa agência bancária, e na agência bancária todos os caixas eletrônicos eram no segundo andar, e o acesso ao segundo andar era exclusivamente por escada. Muitos pacientes, e a gente vê alguns pacientes com esse perfil também, eles poderiam se acomodar a essa situação, né? E procurar uma outra agência bancária, né? Mas a postura dele foi totalmente diferente. Ele imediatamente saiu de lá e procurou um serviço que pudesse garantir com que o direito dele de acessibilidade fosse resguardado. E, inclusive, ele gosta de falar que ele se sentiu muito valorizado depois disso, porque, inclusive, o presidente, né, da instituição bancária chegou a enviar para ele uma carta tratativa em relação a isso. Então, eu acho interessante que assim, a gente viu aqui o uso da CIF sobre diversas perspectivas, mas o ensino da CIF para o paciente, e não só para o paciente, aí no caso eu estou falando para o paciente adulto, mas o paciente, para os familiares, ele é muito importante para que o próprio paciente se enxergue de uma forma diferente, para que a própria família enxergue esse paciente de uma forma diferente e que, com essa visão ampliada de si, da sua saúde, ele possa realmente se transformar em um agente ativo dentro desse processo. Quando o paciente ele é ativo dentro do processo, nós temos uma maior efetividade nas condutas, né? Porque a gente consegue realmente estabelecer condutas que são realistas, alcançáveis e que trazem para o paciente realmente uma melhora da sua funcionalidade. E, inclusive, como alguns palestrantes falaram anteriormente, ele consegue, né, junto conosco, no estabelecimento de metas, estabelecer metas que conseguem sair da questão física, né, a melhorar o movimento. Né, eu posso falar como fisioterapeuta, ele consegue entender que ele precisa pensar ou focar mais na sua funcionalidade, ou seja, nas suas atividades, na sua participação social. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Estou aberta a perguntas, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Oi, Fernanda, muito obrigado pela sua palestra, pela disponibilidade, pelo tempo, pela dedicação. Tem duas perguntas, por enquanto, aqui no chat. A primeira delas é: no que a CIF contribuiu com o seu trabalho?
já que o Sara Kubitschek já é um hospital de referência na área, e o que a CIF contribuiu, que diferença fez, na sua opinião, na sua prática? Pois é, como eu falei, nós já utilizamos, né, a CIF, esse modelo biopsicossocial, inclusive esse princípio de transformar o paciente agente da sua própria saúde é um princípio da instituição desde a sua fundação. Mas o conhecimento da CIF, ele nos ajudou muito e nos ajuda bastante na nossa prática, na organização, né, do nosso pensamento como profissionais. Então, eu achei interessante a apresentação da Gisele e da Liliane, se eu não me engano, que elas falaram um pouco sobre isso, né? Então, você consegue organizar como profissional metas, né? Considerando todos aqueles aspectos do modelo biopsicossocial, não somente os aspectos físicos. E, mais do que isso, você consegue avaliar o seu resultado de uma forma mais clara. Além disso, você consegue propor para o paciente e orientar esse paciente em uma visão mais adequada. Muitas vezes, antes, né, uma visão focada muito no retorno do movimento, na amplitude de movimento, ele pode ser estimulado pelo profissional, né? Na hora que ele faz a avaliação. Mas quando você traz a visão da CIF, fica mais fácil para você expor isso para o paciente, organizar isso e conseguir explicar isso para o paciente. Eu acho que qualificou, eu acho que é o mesmo que a Liliane e a Gisele mostraram, qualifica e organiza. Então, eu acho que talvez para nós que utilizávamos esse modelo, foi uma forma da gente mostrar algo que a gente fazia, ou trazer dar mais visibilidade àquilo que a gente fazia e que a gente não sabia muito bem nem como explicar dentro de um modelo, né? Que até então utilizava-se muito a linguagem biomédica, né? O modelo da CIF, ele consegue trazer uma linguagem que explica intervenções voltadas para o ambiente. Tá certo. Tem mais uma pergunta, mas antes de fazer a segunda pergunta, quero lembrar a todos vocês que, ao longo do dia, foram enviados muitos e-mails para todos os inscritos, com todos os conteúdos que nós colocamos aqui também no chat, e tudo está à disposição de vocês, caso vocês não tenham visto ainda. Esse é um recado. O segundo é que tudo está sendo gravado. Mediante autorização dos palestrantes, todas as palestras ficarão disponíveis em separado, né? E nos nossos canais do Grupo CIF Brasil, eventualmente pela associação também, e vocês serão todos avisados. E a terceira coisa é que, para manter contato com pessoas que estudam, falam sobre a CIF, discutem, vocês receberam e vão receber novamente 3 links de grupos de WhatsApp. O primeiro é uma comunidade que tem 18 grupos, são grupos temáticos. O segundo é um canal no WhatsApp. E o terceiro é um canal de um grupo específico que ensina a CIF para pacientes. Fernanda, tem então a segunda pergunta que está aqui, é que você explicou por que você ensina a CIF para pacientes, né? O que motiva esse ensino. Mas como você ensina? Qual é o caminho, qual é o método? Como é esse ensino da CIF, de funcionalidade, do modelo biopsicossocial para pacientes? Na verdade, assim, acho que a gente tem que refletir sobre a dupla, né? A gente precisa aprender para ensinar. E ensinando, a gente também aprende. Então, o primeiro processo
vem do aprender, né? Então, aprender a CIF é o primeiro passo. Agora, depois de ter um domínio da CIF, é importante você aplicar. Agora, o aplicar a CIF, às vezes, não é em uma atividade específica ou em um momento específico. Quando você tem um modelo biopsicossocial incorporado, né, e você tem um domínio pleno desse modelo biopsicossocial, você vai aplicar em todas as suas atividades, em todas as suas orientações e em orientações subsequentes, desde do primeiro atendimento, durante o acompanhamento e na alta. Em tudo isso, você vai estar ajudando o paciente ou incentivando o paciente a enxergar os ganhos que ele teve em termos de participação, né, de realização das suas atividades. E, recentemente, eu tenho utilizado muito, eu até agradeço, você compartilhou nos grupos, né, sobre essa página, né, mas eu tenho utilizado alguns vídeos da Lira, né, que você compartilhou nos grupos, são vídeos simples e tem facilitado algumas dúvidas que os pacientes apresentam, eu tenho utilizado para explicar. E eu tenho utilizado também algumas cartas com as categorias da CIF. Então, às vezes, a gente pode usar testes específicos, como algo foi citado anteriormente, mas, às vezes, em algumas situações, eu uso também os cartõezinhos, né? Com as categorias da CIF, que tem imagem e a descrição da categoria. E aí eu pergunto a dificuldade do paciente, qual a dificuldade que ele tem. Esses cartões ajudam para ele ter uma facilidade de entender sobre a categoria. Eu não falo necessariamente que é a categoria da CIF, mas eu uso para que ele tenha, para ver se ele consegue captar se aquela atividade é difícil para ele ou não. Eu acho até que eu tenho aqui, eu tinha colocado para apresentação, mas depois eu tirei, deixa eu ver aqui. Aqui, são esses cartõezinhos aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente. O slide não mudou aqui, tá a mesma imagem. Tá. Está dando para ver? Sim, agora sim. Então, eu uso isso mais para mim, né? Eu coloco aqui, tem aqui a categoria, né? Mas o mais interessante que eu faço para o paciente é a imagem e a descrição. Então, eu pergunto, você tem dificuldade para lavar, por exemplo, lavar e secar todo o seu corpo, que inclui a cabeça? Você tem dificuldade para vestir-se, por exemplo, vestir e tirar a roupa e calçar? Então, é uma forma de você estar utilizando a CIF junto com a imagem, facilitando a compreensão do paciente.